Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Geek Nota Izai. E hoje estamos aqui para nosso primeiro resumo do mangá, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de quando um novo vídeo sair. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Capítulo 103. Venha para o Reino dos Demônios. E iniciamos o capítulo vendo o grupo liderado por Mortilak, a caminho de Dalmari. E ao chegarem lá, Mortilak diz que o nosso grupo de heróis passará por ali naquela tarde bem cedo. E para facilitar as buscas, um dos cavaleiros do caos chamado Brakla, a mando de outro cavaleiro, retira de sua armadura um telescópio mágico, e ele surpreso diz que com aquele item mágico, ele consegue ver a mais de 10 milhas de distância à sua frente. E pelo visor daquele telescópio, ele finalmente encontra Percival e seus amigos. Mas olhando mais atentamente, surpreso, Brakla menciona que entre eles está Io, e ele se pergunta do porquê ela está junto com o grupo de inimigos. As Mortilak apenas comanda que Brakla não perca um movimento sequer do seu alvo. E de longe vemos Percival e seu grupo a caminho de Dalmari, mas precisamente ao reino dos demônios. Enquanto isso, Percival decide perguntar a Io como ela conhece ele, e pergunta se eles já se viram antes. Io pergunta se ele realmente não lembra, pois quando eles se viram pela primeira vez, todos eles trataram Percival muito amigavelmente. E Annie pergunta a Percival como ele não poderia se lembrar dela, afinal ela é uma moça bastante bonita, e ela também pergunta se não teria sido Io quem ensinou a Percival a língua dos demônios. Mas Percival fala que ele apenas viveu com seu avô no dedo de Deus por 16 anos, nada mais que isso. E pouco tempo depois eles finalmente chegam ao portão do reino demoníaco. Mas Xion fica bravo, e pergunta se por acaso ela tenha enganado eles. Mas Io, para provar, pede a Percival para ele se apoiar na pedra. E ao fazer isso o braço de Percival simplesmente some. Percival fica completamente aterrorizado, mas ao pôr sua cabeça por dentro do portão, Percival finalmente vê o caminho para o reino demoníaco. Percival, perplexo, então diz que aquele caminho é como uma passagem que gira para baixo dentro do solo até o infinito. E depois de muita caminhada, nosso grupo de heróis finalmente chegam ao fim daquela caverna. Mas Gawain conta que além disso, eles ainda teriam de enfrentar mais 2 problemas. E Percival, curioso, pergunta que tipo de problemas seriam esses. Então Gawain menciona o miasma do reino demoníaco. Um miasma negro que preenche o reino dos demônios desde sempre, corroendo o corpo e destruindo a mente de raças não demoníacas. Gawain pergunta se por acaso eles conseguem imaginar o que seria isso. E enquanto todos imaginam o óbvio, Percival imagina uma versão demônio sua, esse Percival. E Ioladio diz que ela tem razão, e pede desculpa por ter sido descuidada. Mas Tristan pede para Ioladio se afastar, e utilizando suas habilidades, uma grande proteção divina surge em volta do grupo, inimindo o miasma daquele mundo. Gawain então pergunta se por acaso aquela habilidade duraria um dia, mas Tristan diz que aquilo só duraria 6 horas. Mas se fosse sua mãe, aquilo duraria uma semana inteira. Então Gawain direta diz que ele precisa treinar mais. Percival, curioso, então pergunta qual seria o segundo problema. Mas Gawain novamente direta pede para Percival pensar um pouco, ou ela irá transformar sua cabeça em pudim. Gawain então comenta que as 4 raças, incluindo demônios e humanos, vêm dividindo um ódio mútuo pelos últimos 3.000 anos, e que por conta disso, nunca que os demônios os receberiam ali de braços abertos. Então Ioladio confirma, e diz que não haveria problema algum se eles por acaso se recusassem a continuar. Lancelot mais do que ninguém só queria acabar com isso o mais rápido possível, pois tudo o que ele queria era um pouco de comida, diferente de Donnie, que diz que ele poderia pensar um pouco melhor. Mas Percival, concordando com Lancelot, toma a frente, dizendo que todos devem seguir em diante a toda velocidade. E assim, eles atravessam a passagem para o reino dos demônios. Mudamos de cenário.
Nisso podemos ouvir a conversa de duas pessoas, uma delas alertando que sentiu a presença de seres em um dos portões do submundo. E uma dessas pessoas era Belion, o líder dos Cavaleiros Negros, que teoriza que o grupo invasor seja de Camelot que recentemente vem causando furdunço no clã dos demônios. E então ele questiona o que eles farão para o atual Rei dos Demônios. E finalmente temos o vislumbre de Zeldris, que se encontra agora no trono do reino demoníaco. E com uma aura ameaçadora, ele então dá a sua ordem: capture todos e traga-os até aqui, imediatamente. Enquanto seguem adiante, Percival e seus companheiros são caçados pelo grande rei dos demônios. A história continua no capítulo 104, nomeado Invasão ao Reino dos Demônios.